Neste penúltimo episódio do Turismo em Destaque, estarão em análise o que deve ser feito para encontrar o equilíbrio entre o progresso e a saturação turística e a projeção do ano turístico agora que está concluído o primeiro trimestre. Já sabe que ainda tem toda esta semana para participar na elaboração do Turismo em Destaque, colocando as suas perguntas ou sugerindo os temas a abordar através do endereço programaturismoemdestaque@gmail.com. Vá lá, não se acanhe, venha daí comigo falar de turismo. O aumento dos fluxos turísticos tem trazido e confrontado a atividade com novos desafios, nomeadamente o da saturação. Por outro lado, e atenta à situação geopolítica e económica internacional, e chegados que estamos ao final do primeiro trimestre, persiste alguma ânsia sobre aquilo que poderá vir a ser este ano turístico, particularmente em Portugal. E naturalmente que estes temas motivam muitas interrogações perante todos quantos se dedicam à atividade turística e por isso não causa muito espanto que a maior parte das perguntas e das mensagens que me foram dirigidas esta semana para o endereço que está aqui a passar em rodapé, programaturismoemdestaque@gmail.com, versassem sobre os mesmos. Perguntas e mensagens essas que eu naturalmente agradeço. E foi justamente este o propósito que levou à criação deste endereço e recordo que, sendo este o penúltimo episódio, ainda tem toda esta semana para colocar as suas perguntas ou sugerir os assuntos que aqui ainda gostaria de ver tratados. Portanto, já sabe, use e abuse do endereço programaturismoemdestaque@gmail.com. Olhe que eu cá fico à espera dos seus contributos. Embora seja da opinião que não há uma resposta clara e cabal à pergunta colocada, isto é, como é que podemos encontrar o justo equilíbrio entre o progresso e a saturação turística, tantas são as suas variantes e possibilidades, eu tenho para mim que, ao abordar esta temática, deve começar por ter-se em consideração 3 pontos prévios. O primeiro deles é que o turismo, as férias, o lazer, se quisermos, o descanso, é essencial para a qualidade de vida física e psicológica do ser humano. E isto não é de hoje, mas antes algo que se tem vindo a acentuar nas últimas 3 a 4 décadas, muito fruto do frenético ritmo de vida que a maior parte de nós leva hoje em dia. Portanto, longe vai o tempo em que o turismo era considerado como um luxo. Em segundo lugar, é inegável o que as atividades turísticas têm feito pela economia em geral e pelas economias em particular, sendo hoje para o mundo e para muitos países uma das grandes fontes de criação de riqueza, de emprego, de coesão social e territorial, de investimento, de desenvolvimento, de preservação natural e patrimonial, de proteção ecológica e ambiental, entre muitos e muitos outros aspectos. E, em terceiro lugar, com a melhoria das condições socioeconómicas de grande parte da população, com o aumento demográfico à escala global e o progresso tecnológico, maiormente no que respeita aos meios de transporte, sobretudo daquilo que se refere ao avião, e o crescente importância e o progresso da digitalização que tende a simplificar e a facilitar o ato de viajar, o facto é que o turismo ficou mais acessível, ou se quiser, democratizou-se, o que tem sido e tem tido, por consequência, um vertiginoso aumento dos fluxos turísticos a nível planetário. Ora, o resultado destes 3 pontos que aqui destaquei é que o turismo, de algum modo, está a ser vítima do seu próprio sucesso, uma vez que muitos dos destinos, das regiões, dos locais, dos pontos que reúnem maior interesse turístico, começam a sofrer de uma sobrecarga de visitantes que, paulatinamente, tem vindo a degradar a qualidade de vida das populações locais, fazendo com que muitos dos benefícios inicialmente trazidos e gerados sejam postos em causa em razão do desconforto que, entretanto, foi criado. E tal tem dado aso ao aparecimento de um mal-estar que tem vindo em crescendo, o qual tem sido aproveitado por muitos demagogos ou ignorantes sobre o que é ou em que consiste verdadeiramente o fenómeno turístico para acicatarem as populações através de intervenções populistas, responsabilizando o turismo e os turistas por tudo o que de menos bom acontece, desde a falta de habitação à sujidade nos espaços públicos, à ineficiência dos serviços de saúde, transportes públicos, trânsito caótico, insegurança, dilapidação patrimonial e poderia aqui continuar. Infelizmente, isto é algo que pode ser constatado quase diariamente no nosso país. Contudo, e para ser completamente justo, devo afirmar que, em alguns casos, esta crítica ao turismo até tem razão de ser, até tem fundamento. Como em tudo na vida, há situações em que a ganância, a falta ou a deficiente regulação e a inação motivam erros e transformam o saudável em lesivo. Aqueles que me acompanham mais de perto
sabem que muitas vezes tenho denunciado esta onda antiturismo que tem vindo a instalar-se, nomeadamente em Portugal, pois ela não é, na maior parte das vezes, mais do que um bota abaixo primário, levado a cabo por gente que nem se interroga do que seria a sua vida, a vida dos que os rodeiam, a vida das comunidades onde estão inseridos, se o turismo não existisse e se não fosse tão bem sucedido. Provavelmente seria menos tudo. Do emprego à habitação, da saúde às acessibilidades, da conservação do património natural e monumental à vivificação dos centros urbanos e muito, mas mesmo muito mais. Mas se isto é verdade, não menos verdade é que o turismo não tem sabido ou não tem tido a capacidade de lidar muito bem com este estado de coisas, já que os diversos atores turísticos pouco têm feito para demonstrar que aqueles que tão ferozmente lhes apontam o dedo estão profundamente errados. Assim sendo, é pois totalmente legítima a questão, então o que pode ou deve o turismo fazer, particularmente no nosso país? Como manter a harmonia entre o progresso da atividade e evitar as consequências nocivas que os seus excessos acarretam? Embora não existam fórmulas certas, ou muito menos mágicas, eu tenho para mim que se forem tidos em consideração estes 4 pontos, tudo será bem mais fácil. E o primeiro desses 4 pontos é o próprio turismo assumir, ou se quisermos, reconhecer que nem tudo está bem, que nem tudo tem sido bem feito, que em algumas situações têm sido cometidos erros e excessos e procurar de forma proativa dar-lhes resposta. Ou seja, em vez de apenas se andar a tentar provar e enaltecer os benefícios e as vantagens do turismo com intervenções, campanhas e iniciativas semelhantes, propagandando aquilo que no fundo todos conhecem bem, paralelamente assumir responsabilidades e avançar com propostas de mudança, alterações, correções que demonstrem e deixem bem claros os nobres valores que a atividade sempre defendeu e promoveu. Fazê-lo significa querer preservar o presente, mas também garantir o futuro, seja do destino Portugal, do produto, do serviço ou do património, seja garantir a genuinidade das comunidades locais e os padrões de hospitalidade que as mesmas dispensam àqueles que recebem e que tanta notoriedade a nível internacional nos têm dado, seja ainda estimular a autenticidade que está por trás da motivação da visitação e que tem feito do nosso país uma potência turística de classe mundial. O segundo ponto prende-se com a identificação dos locais de saturação e implementação de medidas de proteção. E aqui o turismo tem obrigatoriamente de ter grande coragem e mente aberta, já que tal implica limitar cargas turísticas, portanto assumir que daí em diante a exploração turística de determinado ativo passa a ter regras, passa a ter limitações. Só que elas são feitas em nome de um bem maior. Desde logo a preservação deste mesmo ativo, mas tão ou mais importante, salvaguardar que ele poderá continuar a ser fruído pelas gerações vindouras. Assegurar a perenidade da base da nossa oferta turística, isto é, dos nossos ativos naturais e histórico-culturais, é ou deve ser um imperativo. E isto é algo que nem tem nada de novo, nem sequer de disruptivo. Dentro de portas, começamos já a ter excelentes exemplos. Basta olhar para os Açores. O terceiro ponto está relacionado com o aproveitamento da atual tendência de consumo turístico de maior procura por destinos alternativos, entenda-se menos saturados, em razão de uma melhor qualidade e conforto da viagem, mas igualmente das preocupações ambientais e com a pegada de carbono que o ato de viajar emite e ainda da busca incessante pelo novo, pela descoberta e pelo único. Ora, nós temos a felicidade de, num território relativamente exíguo, possuirmos uma enorme variedade, sermos um autêntico concentrado de diversidade turística. Por isso, o que devemos fazer é garantir boas acessibilidades, nomeadamente ferroviárias, pois são aquelas que são mais amigas do ambiente, e promover o aparecimento de novos destinos, sobretudo no interior, e descomplicar e desburocratizar o investimento e a recuperação patrimonial, subordinando tudo isto a inatacáveis regras e boas práticas de sustentabilidade. E o quarto e último ponto tem a ver com proteger as nossas grandes áreas turísticas dos 3 grandes destinos que, afinal, foram aqueles que nos trouxeram até aqui. Refiro-me naturalmente ao Algarve, a Lisboa e à Madeira. E neste plano devemos ter uma dupla abordagem. Por um lado, identificar em cada região os pontos críticos ou à beira da ruptura turística. E por outro lado, avaliar quais os locais em que ainda pode haver expansão, já que o desenvolvimento turístico nestas regiões não tem sido homogéneo. Para exemplificar,
veja-se o que acontece na margem sul de Lisboa. Refiro-me a Almada, ao Seixal, ao Barreiro, ao Montijo, ao Alcochete e poderia continuar, ou até mesmo no Barlavento Algarvio, particularmente entre Lagos e Sagres. E em seguida atuar em conformidade ou de acordo com a realidade turística sentida no terreno, de modo a garantir o contributo e a importância turística de cada uma destas regiões, mas de forma mais equilibrada e, acima de tudo, sustentável. Assim, nos casos mais saturados, deverá apostar-se não na captação de mais fluxos turísticos, mas no prolongamento das estadas, pois isso também é uma maneira de continuar a crescer sem sobrecarga. E, ao mesmo tempo, estimular a venda para essas zonas com potencial de expansão, criando uma espécie de novos destinos dentro do próprio destino, de forma a aliviar os pontos de maior concentração. Adicionalmente, deverão ser concebidos e desenvolvidos novos produtos, eventos e atrações que estimulem a visita nas denominadas época baixas de cada um destes destinos, atenuando a sazonalidade dos mesmos e desconcentrando a procura. Em síntese, e como se comprova, esta não é uma tarefa nada, mas mesmo nada fácil. Mas com vontade e com determinação também não é impossível obter um equilíbrio entre o progresso e a saturação turística. É que acredito que há um lugar para o turismo continuar a florescer e tirarmos partido dos seus benefícios. E esse lugar é entre o 8 e o 80. No primeiro episódio de 2025, o episódio 57 desta segunda temporada do Turismo em Destaque, em que adiantei a minha visão sobre o ano turístico que se estava então a iniciar, tive a oportunidade de o qualificar como um ano intenso. Aliás, foi justamente este o título que acabei por dar a esse episódio, sendo que a palavra intenso tinha um parêntese nas duas primeiras letras, ou seja, estávamos perante um ano tenso e um ano intenso. E o facto é que a evolução da conjuntura geopolítica e económica internacional me tem vindo a dar razão, pois continuamos a viver tempos de grande incerteza, onde tudo pode vir a desenrolar-se pelo melhor, mas também pode não acontecer exatamente assim e, portanto, tudo também pode ainda vir a complicar-se. A realidade que ninguém foi capaz de antecipar é que nestes últimos 2 meses, após a entrada em funções da nova administração americana, temos assistido a vertiginosos desenvolvimentos que a todos têm dado e muito que pensar, isto para não os qualificar de outro modo, pois este não é o tema que aqui está em análise. O facto é que o grau de incerteza tem vindo a aumentar, seja em relação aos 2 conflitos bélicos em curso, na Ucrânia e no Médio Oriente, seja no que tem a ver com a evolução do comércio mundial, seja até com a manifestação de vontade de assimilação de territórios e países e, por isso, declaradamente, estar a pretender-se alterar fronteiras que até hoje têm estado estabilizadas. Estas tentativas de mudança puseram a nu as fragilidades da Europa, particularmente da União Europeia que integramos, pois têm colocado ainda mais em causa a já de si frágil economia europeia, como também têm exposto debilidades com que o velho continente se debate, particularmente na área da defesa e do protagonismo internacional. E como se tudo isto já não bastasse, internamente a política e os políticos decidiram ateirar o país para uma crise que a esmagadora maioria dos portugueses não desejava, a qual vai desaguar em novas eleições legislativas a terem lugar no próximo mês de maio, cujo desfecho, mesmo que venha a contemplar alterações, não antecipa que possamos acabar com mais estabilidade do que a que possuíamos até há algumas semanas. Escusado é dizer que tudo isto gera um clima de desconfiança e apreensão que todos bem sabemos funcionam como uma espécie de travões para a economia, dado serem ingredientes que provocam a retração do consumo tanto das famílias como das empresas, como ainda do investimento, seja ele nacional ou estrangeiro. Não obstante o que acabo de dizer, o ano turístico parece, pelo menos até agora, estar um pouco aliado deste estado de coisas, já que as reservas, sobretudo para o verão, têm estado a bom ritmo, tanto no mundo como em Portugal, antecipando um ano turístico na linha de 2024, o que a manter-se, convenhamos, seriam excelentes notícias tanto para o turismo como para a economia internacional e, obviamente, também para a economia nacional. Dentre as razões que podem justificar este estado de coisas, contam-se a continuação da descida das taxas de juros na zona euro, que ajudam a libertar maior disponibilidade financeira a quem tem empréstimos, e isso é fortemente sentido no nosso país, dado o crédito à habitação ser um encargo bastante comum, o que cumula com a baixa de impostos e o aumento dos rendimentos, tanto para quem trabalha como para os reformados, mas igualmente também com uma espécie de sentimento de urgência em gozar férias, em viajar, com receio que algo possa acontecer que o inviabilize.
E se fizermos uma leitura mais fina das reservas, agora que o primeiro trimestre está concluído, o que verificamos é que, por exemplo, a próxima Páscoa apresenta-se com números superiores a anos anteriores, tanto no que toca aos residentes como aos não residentes, e no caso de Portugal, afetando positivamente todas as regiões do país, o que deixa antever que tanto nos mercados externos como no interno houve a tal melhoria do poder de compra, mas também há o desejo de ir de férias antes que possa ser tarde. O impacto que a já denominada guerra das tarifas poderá vir a ter, quer na relação entre o euro com o dólar, quer no que daí resultar que venha a penalizar as empresas europeias, logo a economia da União, o que se refletirá, como sabemos, sempre no emprego e no rendimento das famílias, é uma situação que merece uma enorme atenção, pois para o que mais perto nos interessa, isto é, a perda de poder de compra por parte dos europeus, a acontecer, inevitavelmente afetaria a principal origem dos fluxos turísticos que recebemos. E note-se que esta não é uma perspectiva surrealista. Veja-se aquilo que está a acontecer entre os Estados Unidos da América e o Canadá em resultado das decisões americanas face aos seus vizinhos. Neste momento, as viagens e as reservas dos canadianos para os Estados Unidos estão 75% abaixo do habitual para esta altura do ano. Mas não só. Mesmo os fluxos turísticos europeus também estão a dar sinais de preferirem outros destinos. Se a isto acrescermos as novas regras para a concessão de vistos de entrada que têm vindo a ser postas em prática pelos americanos, constatamos que, para já, será o turismo daquele país quem mais está a perder. Isso vai, sem dúvida alguma, refletir-se na economia americana, podendo mesmo levar a um apelo para que os americanos façam férias dentro do seu país, sendo esta mais uma ameaça que, muito em particular no caso português, vamos estar confrontados, atento à importância que o mercado dos Estados Unidos da América já conquistou no panorama do turismo nacional. É verdade que poderemos sempre contar com os mercados asiáticos, maiormente com o chinês. No entanto, devemos estar bem cientes que, por um lado, o agravamento do conflito do Médio Oriente pode ser um obstáculo e, por outro lado, que não existem as ligações aéreas em quantidade como acontece para o Ocidente do Atlântico. Fazendo, então, um rápido apanhado, temos um ano turístico que se apresenta com boas perspectivas se tivermos em conta as reservas e sabendo-se de antemão que seria quase inverosímil continuar a crescer ao ritmo dos últimos 2 anos. A isto deve somar-se o tal sentimento de urgência, sobretudo entre os europeus, em despachar as férias o quanto antes, ou melhor, antes de qualquer sobressalto. O reverso da medalha é a incerteza quase geral que graça. Da evolução da conjuntura geopolítica à economia, ao comércio, quase se poderia dizer à nova ordem mundial que se pode estar a desenhar e que poderá gerar novos blocos, entenda-se novas preferências também de turísticas, mas que também igualmente pode vir a afetar seriamente a anémica economia europeia, o que seria muito grave para o nosso turismo. Naturalmente, que a ausência de um resultado claro das eleições legislativas de maio em nada contribuiria para ajudar à situação. Portanto, os próximos meses ou o primeiro semestre, como no início do ano antecipei, vai ser decisivo tanto para este como para o próximo ano turístico. Sopesados todos os fatores, de uma coisa podemos ter a certeza, é que o ano turístico 2025 não será de 8 nem de 80. O que a acontecer até nem será nada mau. Conto com a sua companhia na próxima semana para o último episódio do Turismo em Destaque. Até lá, saúde, paz. Recorde que tem toda esta semana para colocar as perguntas que ainda não viu respondidas ou sugerir os temas que ainda gostaria de aqui ver abordados através do endereço programaturimoemdestaque@gmail.com. E se gostou deste vídeo, deixe o seu like e carregue no botãozinho preto que está aqui mesmo por baixo da minha imagem para subscrever o meu canal, para dar a sua opinião, para partilhar ou simplesmente para ver ou rever os meus comentários.